Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário com José Eduardo Martins e Pedro Delgado Alves. Boa noite a ambos, sejam bem-vindos. Numa altura em que o ministro Castro Almeida admitiu que os apoios para a reconstrução de casas não estão a correr bem e colocou o ónus nos autarcas, José Eduardo, este passa-culpas faz sentido? Sim e não. Eu diria que não, porque acho que gostava de perceber, enfim, para discutirmos as coisas não vale a pena fazer como o líder do Chega, dizer que é preciso mais palavras e menos palavras e mais ação. Vamos já dissecar o processo e tentar perceber o que é que podia ser melhor. Mas antes disso, se calhar faz algum sentido, porque eu hoje li um artigo ótimo no Expresso que, a propósito de um caso concreto, da Ana Bárbara Pedrosa, formula a teoria geral sobre boa parte do que é a política hoje, não é? Eu li escrito: quanto maior é o alarme, maior o alcance, porque o algoritmo valoriza o exagero e hoje a política já não disputa argumentos, disputa alcance. Ora, o que é que se passa? Passa-se que há imensas pessoas, 25 mil pedidos, que têm danos em casa e estão a pedir para que esses danos sejam reparados. E esses danos vão ser para essas pessoas, e para nós que falamos disso e ao falarmos sempre disso influenciamos as outras pessoas, o dinheiro devia ter chegado ontem à conta, porque as pessoas, isso aí acho que o ministro esteve mal, as pessoas precisam dele no imediato. Mas como é que isso é possível? É porque eu sou advogado há 30 anos e nunca vi uma coisa como esta, que é entregar dinheiro contra fotografia. Como é que é possível entregar dinheiro público sem exigir? O processo pede 3 coisas: que se prova propriedade, até 5 mil euros que se tire uma fotografia à casa, com mais de 5 mil euros que a Câmara faça uma vistoria e que se indique um NIB ou um IBAN. Não tem mais do que isto. Portanto, é essa a avaliação das câmaras? Sucede que as câmaras têm... Não, as câmaras não estão tanto atrasadas como há um tema que é este. Se nós formos fazer a validação para alguém pagar, e quando as coisas chegam, elas são efetivamente pagas no prazo que o Governo disse às CCDRs, que tem o dinheiro na conta há quase um mês, o que é que acontece? Acontece que os autarcas, e nomeadamente uma das regras é: nós não vamos pagar casas de férias, só vamos pagar casas de pessoas mesmo em aflição porque moravam lá. Como é que nós vamos demonstrar que a fotografia não é da casa de férias, não é do vizinho do lado, que o NIB está correto? Este mínimo de coisas para distribuir dinheiro público, eu nunca vi um mínimo tão mínimo para facilitar tanto a burocracia. Quando alguém diz podia ser diferente, é preciso explicar como é que podia ser diferente. Se podia não serem as autarquias a validar os pedidos, claro que tinham que ser. O problema é que as autarquias, depois do que aconteceu em Pedrógão Grande, eu hoje vi vários autarcas a dizer: eu não quero ser condenado como em Pedrógão Grande, porque validei obras em casas que são casas de férias. Portanto, estas vistorias têm que se fazer. E nós estamos no meio de uma série de outras coisas e não temos pessoal para isto tudo. Agora, de facto, eu não vejo como é que se podia, lá ver se eu me consigo explicar, não vejo como é que o processo podia ser mais rápido, as regras mais simples. Problema, há um tema de responsabilização sério, mesmo quando os dados pedidos são poucos. Neste momento parece que com a ordem dos engenheiros, num protocolo que o Governo está a pagar, além das 100 carrinhas que andam a ajudar as pessoas a preencher os formulários, já parece que vai haver uma bolsa de 700 técnicos para reforçar o pessoal das câmaras para que os pedidos possam chegar à CCDR. Agora, num tempo em que o desespero das pessoas é mais que compreensível e em que não é fácil dizer não é só chegar e dizer: a minha casa está afetada, tome lá o dinheiro na sua conta para pagar. Tem que haver, porque é dinheiro dos impostos deles, meus, teus, todos. Tem que haver um mínimo de fiscalização. Como eu digo, há 30 anos que sou advogado, eu nunca vi o Estado pagar contra a fotografia. Até 5 mil euros basta uma fotografia, um IBAN e a prova da propriedade. Mas assim sendo, a culpa não pode ser despacharia destes atrasos. processos destes, qualquer um de nós despachava 30 por hora. O que as pessoas não querem é estar a ser responsabilizadas por despachar a mata-cavalos, porque não querem que mais tarde, num processo, é muito bonito dizer, primeiro avança-se com a confiança.
Mas então, primeiro, para avançar com a confiança, não podiam seguramente nem ser as CCDRs, nem o Ministério, nem outros, acho eu, a andar a fazer uma validação que só a proximidade das autarquias e o conhecimento dos problemas justifica. Portanto, logo, as críticas do Ministro eu acho não são que o Ministro injustas, tentou antecipar críticas que lhe iam fazer, porque, voltando ao princípio, as coisas não são discutidas com a calma dos argumentos e percebendo o que é que se podia fazer diferente. As coisas são discutidas no plano das impressões. Ele tentou antecipar-se. Os autarcas responderam. Eu acho que as pessoas ficam mais ou menos na mesma e o que interessa são os 700 engenheiros da ordem dos engenheiros técnicos e dos engenheiros que vão começar a tentar reforçar e validar estes processos, porque, de facto, os que conseguiram chegar à CCDR têm dinheiro na conta. As empresas são 3.800 das 5.000, há 3.800 pedidos que já têm dinheiro na conta. E, portanto, a impressão que tudo isto causa, seja qual for, não afasta uma coisa. Isto está a correr melhor do que alguma vez correu no passado. Pedro, o Ministro insiste que a responsabilidade é das autarquias. Fez apenas um exercício de transparência e de antecipação? Não, eu acho que, em primeiro lugar, o Ministro geriu comunicacionalmente muito mal. Ou seja, porque pode ter sido, especulávamos aqui que pudesse ter sido uma intervenção preventiva para, antes de ser criticado pelos atrasos verificados, está já a justificar e está já a dar esta nota. Mas eu regressava a algo que essa peça de há instantes dava nota. Quem definiu este modelo, que também subscreve a ideia de que é razoavelmente inédito, ou seja, um processo que envolve dinheiros públicos, que envolve uma avaliação inicial mínima e depois a verificação a posteriori de que a obra foi realizada, de facto, quem o desenhou foi o Governo. Ou seja, quem criou uma expectativa. Podemos achar que é uma expectativa... Mas achas bom ou mau? Podemos é tão achar simples que é fácil mas de comentar. não é ser bom ou mau, é que não funciona. Ou seja, o ponto é... O que é que funcionava melhor, então? Não é isso. Quem decidiu criar este modelo, fazendo até alguma bravata, até dizendo é o processo mais rápido de sempre. É um processo que permite uma resposta em que ninguém vai ter que aguardar alongadamente, especialmente tendo em conta a natureza dos danos e a forma como até podiam gerar mais dificuldades. Felizmente parou de chover de forma generalizada, mas estamos a falar muitas vezes de coberturas de edifícios em que a exposição aos elementos piora a situação. Quem desenhou este modelo foi o Governo. E, portanto, de alguma maneira, os palavrões que os juristas convocariam em latim para isto é um venire contra factum próprio, ou seja, é o Ministro vir-se queixar das consequências do regime que ele próprio desenhou. E, portanto, da perspectiva de um autarca que qual é o que pede seria urgência... mais rápido? É só essa a perguntinha simples que eu faço. Não estou ainda sequer no ponto de ser o mais rápido. Estou no ponto de alguém que se atravessou dizendo este é o mais rápido de sempre, desenhou um modelo cujos riscos, evidentemente, eram estes, tendo em conta, porque aí acho que há uma avaliação por baixo das necessidades dos municípios para poderem fazer mesmo esta tarefa simples de verificação, porque para além dos danos que ocorrem nas habitações particulares e aquilo que o município tem que fazer de acompanhamento, fiscalização e tratamento dos processos, muitos destes locais que foram especialmente afetados, também as infraestruturas municipais ficaram afetadas, há outras ocorrências a que os municípios têm de dar respostas e, obviamente, estão subapetrechados de recursos humanos e até de recursos financeiros, e já lá iria a esse outro aspecto. Eu sei que a troca de galhardetes, por assim dizer, hoje foi em torno dos apoios à reconstrução a ser canalizados para os particulares, mas há outros problemas. Há danos infraestruturais muito significativos em infraestruturas públicas da responsabilidade dos municípios. Há, aliás, até fora do perímetro dos embates mais significativos, a chuva prolongada numa zona muito extensa do território provocou derrocada de terras, provocou as estradas intransitadas em muitos sítios com um grande impacto económico em muitos territórios, que vai cair em cima das autarquias, que estão obrigadas a ir endividar-se, porque, o José Eduardo dizia há instantes, na CCDR já lá está o dinheiro disponível, mais uma vez, para este lote de problemas relativos aos particulares. É uma questão de agora acelerar o processamento. A pergunta até poderia ser porque é que estes 700 engenheiros, porque ninguém se lembrou de facto da incapacidade física, humanamente impossível, processá-los. Mas deixa-me terminar. Não, mas os eleitos locais têm uma... Porque há eleitos locais e responsabilização na administração. Para uma escala de um problema com esta... Ou seja, a estrutura administrativa... Não te interrompi, por favor, não interrompas. A estrutura administrativa local, que para resolver uma ocorrência com esta escala teve que ficar sozinha a tratar do assunto e a Administração Central apenas a dizer nós vamos disponibilizar a verba, está na conta e, portanto, desenrasquem-se. É que há aqui uma dimensão de desenrasquem-se que é aquilo que eu acho que choca muito dos autarcas, na necessidade de ter que executar as medidas e depois, obviamente, quando lhes é apontado a eles o dedo, quando não lhes foram dar meios
para desenvolver e aplicar um regime que também não foram eles que desenharam, que foi o governo que optou por desenhar. Mas o ponto que eu estava a sublinhar era do tal outro conjunto de danos. Aqueles que vão obrigar alguns municípios a ter que se endividar eles próprios para poderem acorrer com maior celeridade à reposição da normalidade possível. Há zonas, volto a dizer, especialmente em Leiria, na Marinha Grande, de enorme devastação para infraestruturas básicas de funcionamento de zonas industriais, de atividade económica e empresarial, em que há uma grande urgência na reposição da atividade. Há estradas cortadas que impedem, dificultam o acesso a atividades económicas, às cadeias e às redes de distribuição. E, de facto, os municípios sentem-se sozinhos nesta dimensão. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria dava hoje nota da necessidade que vai ter de endividar o município para conseguir dar respostas rápidas e depois, de uma maneira até, não digo de forma inexplicável, mas com uma má organização, temos uma alocação de verbas que está parada nas CCDRs, porque o modelo desenhado para ser hipercélere não está a funcionar e, obviamente, hoje o Ministro, depois de devidamente... depois de ter tido lugar o devido contraditório, vem reconhecer novamente, ele hoje já diz, não só a reação dos autarcas é totalmente compreensível, mas se assim o era, ele é que teria poupado o espetáculo de apontar o dedo a quem não tem responsabilidade nem tem os meios para poder fazê-lo. E a ter que acabar de reconhecer aquilo que há bocadinho questionavas, a necessidade de reforçar com mais meios humanos, neste caso os tais 700 engenheiros técnicos poderão fazer essa tarefa, porque os municípios não têm uma estrutura montada, nem poderiam ter, para uma situação e para uma ocorrência extraordinária que convoca a solidariedade nacional. A solidariedade nacional falhou a muitas destas autarquias. Poderia o Ministro ter evitado tudo isto? Não podia, e o modelo que desenhou é ótimo, eu vou voltar a explicar. Com o dinheiro dos nossos impostos, se a Patrícia teve um dano na sua casa que se contabiliza até 5 mil euros, tem que mandar uma fotografia, o seu IBAN e uma declaração. Mesmo que não tenha certidão, basta uma declaração da Junta a dizer que a casa é sua. Põe isso na Câmara Municipal, o que significa que eu teria como primeira prioridade tratar esses processos e, digamos com franqueza, se não houvesse algum receio de estar a colaborar numa fraude, que é essa a verdade, estas coisas tratam-se em meia hora e pagam-se em 3 dias. Ergo, o modelo foi desenhado pelo Ministro e eu ainda não vi ninguém. Foi isso que eu perguntei ao Pedro dizer-me. Não eram as autarquias que faziam a verificação, porque nós não estamos a dizer há um modelo diferente. Estamos a dizer as autarquias têm razão para não conseguir fazer isto. E, portanto, o Ministro falhou porque envolveu as autarquias. Porque o Ministro falhou porque responsabilizou as autarquias na verificação da vistoria da proximidade dos danos que os nossos impostos estão a pagar. E se fossem outros no governo, teriam feito exatamente a mesma coisa e tu sabes. O tema é que, vamos lá ver... Vocês não são ingênuos, sabem que há imensas pessoas que, da mesma maneira que se roubam geradores, tiram fotografias a telhados que não existem. Portanto, há mínimos para distribuir dinheiro público. Qual é a alternativa a isto? É uma caixa na Câmara em que a pessoa chega com a fotografia e leva um envelope com notas? Eu não vejo nada que pudesse ter sido mais rápido que isto. Agora, reconheço. Mas isto não foi rápido. Isso é o ponto. Não pode. Isto não tivesse... Pois claro que não. Mas quem passou a mensagem de que seria e quem tentou gerar esta expectativa foi o Ministro. Não foram os autarcas. São postos a grelhar pelo Ministro. Que têm que ser mais lentas, mas repara, vamos ao que tu disseste sobre o resto das infraestruturas que estão por tratar. Nós tivemos o que tivemos há um mês, a rede elétrica, depois de ter caído a quase 30%, está toda a resposta. As estradas, mas alguém imagina que estradas se reparem à velocidade que se reparam de telhados? Não. Ou que sejam os mesmos que reparam estradas a reparar telhados? O que é que uma coisa bule com a outra? Não estou a falar da rapidez da resposta. Financiamento. As zonas empresariais, mas tu queres de vez substituir o Estado às seguradoras? Não, eu queria que os municípios não tivessem que se endividar para fazer o custo sozinhos. Mas isso faz parte, todos vamos ter. E nas zonas industriais estou a falar de infraestruturas públicas. Estou a falar de arruamento, estou a falar de infraestrutura pública. Com certeza, mas é evidente que houve uma tragédia, tem que se endividar, é para isso que os poderes públicos existem, da mesma maneira que o Estado vai investir só no apoio extraordinário às pessoas e às empresas o equivalente a um ano de investimento em obras públicas. É claro... Não corresponde a um ano de investimento em obras públicas. É claro que o Estado... Bom sinal para todos. Significa que todos, perante uma situação de aflição, vão ocorrer às pessoas. Quando se cria um mecanismo mais simples, e eu não consigo comparar com nenhum outro do passado que me digam que é mais simples que este, ou que foi mais rápido, não conheço. É que vamos lá ver, eu estou
completamente disponível para dizer: Sr. Ministro, mude, faça outra coisa. Olha, isto assim com as autarquias não funciona, faça desta maneira. Mas na verdade ninguém diz. E é por isso que eu volto ao princípio e à citação. Nós estamos a ver que alcance temos, não estamos a reparar o telhado de ninguém. Porque para isso era uma conta muito simples, era dizer: a telha desta, X metros, é muito simples. A sua fotografia eu meto aqui no computador, dá-me 2.000 euros, dá-me 3.000 euros. Siga. É só isto que há para fazer na maior parte dos casos. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que estamos a ter uma discussão que desaparece em pouco tempo, agora que toda a gente se concentrou e que as pessoas perceberam em casa que só têm que esperar que lhes veja o processo e que ele chegue à CCDR para ter o dinheiro na conta. Pedro, nota final. É uma polémica que se vai esfumar. Não, vejamos, se esfumar e o mais rapidamente possível, porque as pessoas receberam o dinheiro e as reparações foram feitas. Mas parece que estamos a fazer um debate em torno de um tema que foi iniciado pelos autarcas a reclamar, quando na verdade é o Ministro que inverte a ordem dos problemas, vem dizer que as coisas estão a correr mal e acelera para culpar os autarcas pela execução de um modelo para o qual manifestamente não lhes deu meios. E estou a falar só, neste momento, do que diz respeito à reabilitação das habitações. E, permite-me, eu estava a ter, falei por cima, pode não ter sido compreensível, mas, efetivamente, a reparação de infraestruturação pública, que é da responsabilidade das autarquias, e que, em alguns casos, até se vão elas substituir ao Estado e à Administração Central em vários aspectos, em vários destes domínios, estradas da rede viária que foram transferidas para a gestão municipal, mas não num quadro de ter que fazer reparações infraestruturais como estas, praticamente reconstrução de reabilitação, mas que apenas tinha a verba alocada para a sua manutenção regular. As autarquias já têm necessidades neste momento para poderem fazer sondagens nos locais e poderem aferir o que é que são as necessidades da obra, para poderem preparar projeto e tudo mais. Já têm de se endividar e eu acho que era desnecessário onerá-las adicionalmente não com tem uma azeite, tarefa. senão eu conseguia explicar a diferença das coisas que se não misturam. Vamos ter de avançar para o próximo Não, peço desculpa, só para concluir. Eu intencionalmente separo as duas coisas, porque há dois problemas distintos. Um que é essencialmente este, provocado pelo próprio Ministro, mas um segundo, que é o que vai custar mais às autarquias que mais sofreram, que estão a ser deixadas sozinhas na forma como têm que lidar com o embate e na recuperação de infraestruturas pelas quais nem sequer têm responsabilidade à cabeça. Estamos já nos minutos finais. José Eduardo, consequências da guerra, 13 dias já no Médio Oriente, de que forma conseguimos conter os efeitos? Podemos fazer mais? Podemos fazer diferente? Não, nós não. Nós não. Nós seguramente não. Os americanos e os israelitas, sim. Bom, a semana passada nós tivemos aqui, isto evolve de maneira vertiginosa e, portanto, nós só vimos cá uma vez por semana e é muito difícil num mês e meio, num minuto e meio apanhar o que se passou na última semana. Mas nós estamos perante uma grosseira violação do direito internacional por parte do Irão. Eu ataco por aqui, quero dizer, eu encaro o problema por aqui, que é para o Pedro poder pegar noutros lados. Eu partilharei muito do que ele vai dizer sobre Trump, mas basicamente a violação dos direitos é um tema de direito internacional muito significativo e que nem a legítima defesa em caso de agressão violadora do direito internacional confere ao Estado a possibilidade de o fazer. No Estreito de Hormuz passam 20% do petróleo mundial e o Estreito de Hormuz pode ser o despoltar de uma coisa bastante mais grave na região. E, portanto, independentemente dos efeitos laterais positivos sobre o triângulo China, Irão, Rússia, que obviamente o Ocidente tem que combater, a primeira vítima do que parece ser um erro de cálculo brutal sobre o que podia acontecer e não acontecer ao regime iraniano, porque o presidente iraniano diz a tolice tudo acabou e eles continuam todos no mesmo sítio e rigorosamente nada mudou no Irão e a América não tem sequer capacidade para aguentar estas guerras de meio termo, como o Vietnã e o Iraque, se for numa coisa destas que isto se vai transformar. Porque há uma operação relâmpago de tirar o Maduro, pôr a Delcy, que já era a prima do Maduro e fica tudo na mesma e toda a gente faz um negócio com eles, ou então num caso de resistência, como é o caso do regime de Teherão, isto pode durar muito tempo, ter consequências económicas devastadoras, as primeiras todas para a Europa. Segunda coisa, a ironia de tudo isto mostrar em preparação da Europa, todos os últimos anos têm mostrado em preparação da Europa de várias maneiras, mas extraordinário que passamos a vida a perorar sobre isso,
mas acredito que nem esta prova de quão frágeis somos com a dependência do petróleo nos vai fazer arrepiar caminho nessa matéria. Nos vai fazer diferente. Pedro, como é que devemos interpretar os sinais contraditórios que nos chegam de Donald Trump sobre o fim desta guerra? Bom, eu acho que Donald Trump, já discutimos isto, já a semana passada demos nota de que Donald Trump está razoavelmente, não digo perdido, mas que a sua estratégia e a crença de que é um assunto que resolvia num espaço de 3, 4 semanas é real. E é real à cabeça porque faz uma má avaliação da situação, acha que não vai provocar efeitos tectónicos em toda a região, fruto daquilo que ativa no confronto com o Irão, a expectativa de que não iria haver retaliação, que não ia haver consequências económicas para o mundo todo, mas muito especificamente para os vizinhos da região, para os aliados que os Estados Unidos têm na região e que estão todos eles a ser no fundo, alvo da retaliação e, consequentemente, a dificultar ainda mais a resolução do conflito. E hoje, enfim, assim com a mesma veemência que critiquei a intervenção por ser violador do direito internacional, evidentemente o que o Irão está a fazer também não pode fazer. E, portanto, há hoje uma violação do direito internacional por parte do Irão que, enfim, também não é surpreendente. Portanto, da parte da administração americana, achar que... O tema nunca é esse, não é? Não é, como assim? O tema nunca é esse. O tema não é esse, como assim? Não, o tema é efetivamente este. Há uma decisão da administração norte-americana. Nós somos confrontados está com muito a realidade surpreendida. sempre para lá do direito internacional. Não é do direito internacional. Aparentemente, será que era a administração norte-americana que tinha fé que não iria haver uma disrupção no Estreito de Hormuz na sequência do ataque que desencadeia? Isto mostra a impreparação, a crença, enfim, não sei se numa dimensão messiânica da intervenção em que 3 semanas de bombardeamentos iam derrubar o regime. Como se de um momento para o outro o acumular de vários anos de tensão e de conflito naquele local pudessem ter uma saída simples. Adicionalmente a isto, o conflito expandiu-se também na outra frente e, portanto, a vontade, e aí também já a semana passada líamos estas contradições. Os americanos e Trump, quando fala de uma saída limpa e rápida, da parte de Israel, são mais realistas quanto àquilo. Realistas, isto é, assumem aquilo que querem fazer, que não é uma saída e entrada. E, portanto, dizem, aqui no Líbano, para onde entraram, o conflito vai durar ainda mais tempo, o que complica adicionalmente a vontade de uma saída limpa, chamamos-lhe assim, ou de uma estratégia de saída dos Estados Unidos e degrada-se todos os dias a situação na região e, em especial, a situação económica. Eu acho que Trump já percebeu uma coisa. Como não tem uma estratégia de saída de curto prazo, o tema, se não desaparece a tempo das eleições intercalares em novembro, e especulamos agora se haverá intervenção militar no terreno, já não temos se haverá presença ou não, mas tudo isso é um agravar da situação precária em que Trump se colocou a si próprio e que pode fraturar a base que tem. Portanto, eu acho verdadeiramente que Trump não sabe como sair da intervenção. Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins. Boa noite a ambos. Muito obrigada.